Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. E, pois é, que bom é estar aqui nos Estados Unidos, que bom é estar aqui em Washington, a acompanhar esta eleição, a viver tudo, a falar com as pessoas e a fazer este episódio nada mais nada menos que a partir do Lincoln Memorial. Portanto, aqui atrás de mim está justamente aquele lago que se vê nos filmes, está o Washington Monument e por conseguinte atrás está nada mais ou menos do que o Capitólio. Portanto, para mim e para a história do podcast Conversa, estas eleições de 2024 são obviamente um marco numa eleição que é especial, numa eleição que é ou que tem impacto para todo o mundo e, portanto, que bom é estar aqui e eu agradeço imenso todas as vossas palavras de apoio, todas as vossas partilhas, todas as mensagens privadas e de perguntas e de trocas de ideias que vamos tendo, e isso é tão bom. E eu lamento mesmo não ter estado tão presente este ano, mas como já expliquei, comprar casa, mobilar a casa, projetar a casa, para estar algo como deve ser, ao meu gosto, e poder ter um escritório feito também para o podcast Conversa. Tudo isso são coisas que levam tempo, são tudo coisas que desviam o caminho, desviam as atenções, mas acredito eu que tudo isto para melhor e, portanto, obviamente vamos poder fazer mais coisas juntos e, portanto, estar aqui convosco também por esta via, acho que é uma prova também daquilo que me prometia fazer este ano, que é estar convosco e, portanto, é isso que eu gosto e, portanto, obrigado por toda a interação nas Insta Stories. Bom, passado aqui um dia depois da eleição, portanto, os ânimos acalmarem, 2 dias depois dos ânimos acalmarem, de estarmos a absorver aquilo que acabou de acontecer, eu tenho a dizer que o mais positivo que eu retiro destes 2 dias foram os discursos de Donald Trump na sua confirmação da eleição, portanto, da contagem dos votos, mas também o discurso hoje de Joe Biden, que prometeu uma boa transição e que relembrou àqueles que muitas vezes esquecem que a democracia não acontece apenas quando ganha quem nós queremos. A democracia acontece quando o povo vota e ganha o lado mais votado. Isso é que é a verdadeira descrição da democracia. É isso que se prevê que aconteça numa democracia. E parece que nós avançamos no tempo e no espaço e nos esquecemos das coisas mais básicas quanto esta. E, portanto, para mim estes discursos de Donald Trump também pacificador de vamos colocar o país na rota certa, vamos tratar bem o país, vamos fazer as coisas, parece-me de encontro àquilo que nós conhecemos de Donald Trump e, portanto, coisas como Kamala, you're fired e tudo mais, pareceu-me ser um bom discurso de agradecimento a todos aqueles que estiveram com ele. Agora, esta eleição de Donald Trump é muito mais do que a simples eleição de Donald Trump. É uma eleição que põe muitas coisas em cima da mesa e que afasta outras de cima da mesa. A começar, acabou-se a dinastia Obama no Partido Democrata. Isto porque, se nós formos a ver, apesar de Barack Obama ter começado a sua presença em 2008, ano em que, por simplesmente se candidatar, recebeu o Prémio Nobel da Paz, porque não teve qualquer tipo de ações concretas no seu mandato, até 2016, que foi quando acabou o seu mandato e, portanto, iniciou então o mandato de Donald Trump. A questão é que de 2016 a esta parte tivemos sempre os resquícios, aquilo que era a mão de Barack Obama na política dos democratas, na política interna dos democratas. Tivemos Hillary Clinton, portanto, que tinha sido secretária de Estado, portanto, ministra dos Negócios Estrangeiros de Barack Obama, foi candidata para 2006 e perdeu. Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama, foi candidato também para 2020 e perdeu. Ganhou, aliás. E, portanto, houve aí um permanecer da dinastia. Mas, acoplada de Joe Biden, tivemos então Kamala Harris, que perdeu então, assim está correto, Kamala Harris perdeu esta eleição. E, portanto, acabou-se
a dinastia Obama naquilo que é a administração dos democratas. Isso é algo que se tem vindo a falar muito aqui em Washington, porque, lá está, interessa também perceber o que é que vai acontecer daquele lado, portanto, com o Capitólio, e obviamente que vão-se contando espingardas, vão-se já preparando outras figuras para avançarem, porque duvido muito que a Kamala Harris possa ou tenha condições sequer para sonhar a voltar a recandidatar-se. Mas a política é livre, todos nós podemos fazer, e como dizia Churchill, o mais interessante no meio de política é que podemos morrer vezes sem conta, e isso faz parte do jogo. Ora, acabando também esta dinastia de Barack Obama, acredito eu que muitos dos caminhos que seria de uma ala ainda mais radical de Kamala Harris, nomeadamente as Aécios Cortez, esta vida, terão também o seu caminho muito complicado, porque esta vitória de Donald Trump é também uma derrota para as ideias e para a identidade woke. Ou seja, as pessoas cansaram-se de estarmos a ser divididos em branco e negro, heterossexual, homossexual, transgénero, não binário. E, portanto, aquilo que importa, aquilo que mais interessa à política e aquilo que mais interessa às pessoas são os efetivos problemas. Eu, por exemplo, partilhei convosco nas stories. Hoje fui para a parte mais norte da cidade, e essa parte mais norte vai de encontro a bairros ainda mais multiculturais, onde cada bloco, cada quarteirão, em grandes edifícios, tem basicamente murais pintados de grafites lindíssimos, diga-se, em que basicamente cada bloco, cada quarteirão, nos seus edifícios, vamos chamar assim, de entrada, tem justamente um motivo de um país. Portanto, é a parede da República Dominicana, é de Nicarágua, é do México, é os cantores e músicos de jazz africanos ou afro-americanos. Portanto, tudo isso é um bairro multicultural, e portanto deu para perceber muitas coisas, estar ali a falar também com muita gente. E acho que este bairro define muito bem aquilo que é a política hoje em dia, aquilo que é a forma de estar das pessoas hoje em dia. Ou seja, em cada restaurante, em cada supermercado, a bandeira LGBT misturada com Black Lives Matter e questões transgêneras e tudo mais, estava presente em todas essas mesmas lojas. Muitas lojas tinham à entrada uma gamela com biscoitos para cão. Mas eu devo dizer que foi igualmente o bairro onde eu vi mais sem-abrigos, onde eu vi mais delinquentes, e portanto eu pergunto-me se as ruas, as passadeiras estavam pintadas também com a Pride Flag, a bandeira do orgulho LGBT. Se todo esse esforço que é feito fosse aplicado para a sociedade, se fosse aplicado em arranjarmos mecanismos de tirar estas pessoas, estes sem-abrigos das ruas, será que o mundo não estaria um pouco melhor? Será que não é essa a verdadeira causa, aquilo que tem que levar a nossa agenda, aquilo que tem que levar a sairmos do dia e melhorarmos? Porque, permitam-me dizer isto, mas a questão racial, a questão LGBT, no meio disto tudo e no meio daquilo que eu vi aqui justamente em Washington, não consigo entender como é que se gasta tanto tempo nisso, porque a questão dos direitos transgêneros, os transgêneros têm todos os direitos, os direitos LGBT, as pessoas LGBT são tratadas de forma igual. Agora, se existem pessoas, porque se aqui queremos usar o argumentário de que nem todos os afro-americanos ou nem todos os latinos são criminosos, nem todos os homens brancos cisgêneros, que são assim que somos tratados, são preconceituosos. O argumento tem que ser válido para os dois lados. E é isso que esta elite woke não é capaz de assumir, e esta elite woke quer-nos fazer acreditar num pensamento único. E isso é exatamente aquilo que não pode acontecer em política, pensamentos únicos. Porque a democracia é justamente isso. A democracia é podemos ter debates. Houve pessoas com quem eu discordei de alto a baixo e eles discordaram de alto a baixo comigo. Mas no final, digo-vos,
foram dos melhores passou bem, os melhores shake hands, os melhores abraços que pude dar na vida falando com alguém. E isso foi algo fantástico. Permitiu-me perceber o outro lado. O outro lado também percebeu o meu lado e, sobretudo, como europeu, portanto, com uma visão desapaixonada daquilo que é a realidade norte-americana política. Mas houve pessoas que basicamente abandonaram o debate, abandonaram a conversa, porque não eram capazes de conceder que existia uma outra realidade. Quão triste é vivemos num país, vivemos numa realidade que não é capaz de coexistir. Quão triste é termos que escolher as nossas amizades apenas dentro do nosso espectro político ou dentro daquilo que são as nossas opiniões deste momento. Porque uma coisa são as coisas deste momento, outra coisa são as coisas da amanhã. E tivemos um caso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, do Joe Rogan, grande figura de podcast a nível mundial, um grande exemplo a seguir, no que toca à arte de fazer podcasting, em que ele foi apoiante de Bernie Sanders, por exemplo, portanto, alguém muito mais à esquerda do Kamala Harris, e agora vir apoiar Donald Trump, fazer um endorsement de última hora, um dia antes das eleições. Podemos dizer que é por conta de Elon Musk, que são muito amigos e tudo mais, mas who cares? Isso não interessa. A questão é, nós podemos mudar as nossas posições, não é? E, portanto, nós podemos um dia ter uma visão e daqui por uns anos ter outra visão, faz parte da evolução humana. Então, não vamos barricar-nos em ideologias, não vamos barricar-nos em caixas, não podemos ser colocados em caixas. Eu, Cláudio Fonseca, sou muito mais do que apenas um tipo de óculos, sou mais do que apenas um tipo branco, sou mais do que um tipo heterossexual, eu sou muito mais do que isso, eu não sou uma caixa. E eu não posso ser tratado como uma caixa que pertence a um certo eleitorado e que só um determinado partido político pode ir buscar esta caixa. E esse foi o grande erro dos democratas, acharem que podiam ser os donos dos afro-americanos, acharem que podiam ser os donos dos latinos. E a questão é, mesmo com aquelas piadas de mau gosto, porque foram piadas de mau gosto, chamar lixo a um país, ou a Porto Rico neste caso, e às pessoas de lá, isso é inaceitável, ponto. Não vale a pena pensarmos de outra forma. Mas cedo se percebeu então que afinal isso não era uma questão, de que afinal o humor existe e, portanto, os democratas quiseram comprar, aquilo que eu também estive aqui a falar em Washington, os democratas quiseram comprar uma guerra com os humoristas do quais são os limites do humor, como muitas vezes nós colocamos. E, portanto, esta vitória de Donald Trump não é apenas uma vitória de Donald Trump, é uma vitória para uma efetiva liberdade de expressão, para uma efetiva liberdade de pensamento, que se incomoda a muita gente, azar, é do estilo, não gostas deste podcast, vai ouvir outro podcast. Se não gostas da minha opinião, vai ouvir outra opinião. Mas a questão é que esta opinião que eu sempre transmiti aqui no podcast Conversa refletiu-se na verdade. Ou seja, a verdade nunca pode ser alterada só porque nos dá gosto ou outra coisa. Eu não posso dizer que os americanos vão todos escolher o gelado de chocolate só porque eu gosto de gelado de chocolate. Por mais dia que eu esteja aqui sempre a batalhar e sempre a dizer isto, depois quando formos à realidade, se calhar 60%, 70% deles vão escolher o gelado de morango, por exemplo. Portanto, não é por aí. Ou seja, as coisas não podem ser feitas. E isto aqui faz levantar outra questão, que é, temos que repensar que raio de jornalistas nós temos, temos que repensar também que raio de comentadores nós temos, que são sempre para um lado, são sempre defensores dos mesmos caminhos, dos mesmos lados, e com isso, com uma visão toldada, não são capazes de ter outros horizontes e perceber a real, e perceber a realidade das coisas como estão a acontecer. E, portanto, Donald Trump, desta vez, foi eficaz na sua campanha, em que, em vez de ir por caminhos apertados como foi da eleição de 2020, portanto, a ir por caminhos de negacionismo, por caminhos muito complicados do QAnon e tudo mais. Não que este ano isso não tenha acontecido, mas houve menos essa percepção e houve menos essa preocupação, porque, tal como eu já tinha dito também em episódios e também em stories e lives, que esse eleitorado estará sempre com o Donald Trump, portanto ele não precisa falar para esse eleitorado. Agora, ele tinha que ir buscar os moderados, tinha que ir buscar as pessoas que estavam no centro e que estavam desiludidas com Joe Biden porque votaram em Joe Biden.
E Trump e a sua equipa fizeram uma pergunta tão excepcional quanto, e tão simples quanto: estão melhores agora ou há 4 anos quando eu estava? E a questão é que muito do voto não é racional. Muito do voto é irracional, é um voto apaixonado. É um voto em que nós escolhemos aquela pessoa porque simpatizamos, temos uma empatia com aquela pessoa. E isso foi algo que falhou por parte de Kamala Harris. Ou seja, Kamala Harris, quando apareceu como vice-presidente do Joe Biden, aparecia como a procuradora durona da Califórnia. Aquela que ia fazer tudo à sua maneira, aquela que iria perseguir quem tivesse perseguido, bater de frente com quem tivesse bater de frente. E nós não vimos essa Kamala nem durante os 4 anos da presidência, nem tampouco durante esta campanha. E agora alguns democratas disseram-me: sim, mas ela teve pouco tempo para se preparar. Teve pouco tempo, ou o Partido Democrata foi negacionista na sua própria causa? Porque nós vimos, o mundo inteiro viu o estado débil de Joe Biden. Portanto, todos nós vimos, ano após ano, a fragilidade de Joe Biden. Mas, se bem se lembram, todos os jornalistas, todos os comentadores, inclusive a própria Kamala Harris, diziam que diziam que Joe Biden estava em plenas condições físicas e mentais. Todavia, Kamala gastou boa parte do seu tempo de candidatura a dizer sempre que Trump devia de fazer testes e que o Trump não estava em condições físicas e psicológicas para tal. Em política, das piores coisas que nós podemos ter é a hipocrisia e, portanto, termos a ideia de que podemos salvaguardar alguém da nossa equipa, mas depois vamos usar os outros mesmos argumentos contra o outro lado. E, portanto, isso não colhe. Outra questão que também aqui aconteceu foi: as pessoas não simpatizavam, não tinham simpatia, a empatia com Kamala Harris. Ou seja, ela, por mais que quisesse fazer valer a ideia de que era uma do povo, e essa era justamente a campanha dela, portanto, for the people, o people não estava for the Kamala. E, portanto, impossível de haver esta conexão. E, portanto, quando o eleitorado não está casado mentalmente com o candidato bem pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer. Porque todos nós geramos empatia ou simpatia. E, portanto, se vocês estão aqui, não apenas será para ouvir a minha opinião, mas porque ao longo dos anos que se passaram, portanto, certamente que ao longo do tempo ganhei seguidores, perdi seguidores, tenho os seguidores que tenho neste momento, porque serão pessoas que, em primeira instância, simpatizam comigo, gostam da forma, ou simpatizam com a ideia, a forma que eu transmito as coisas. Ou seja, se eu tivesse outro estilo, iria atrair outro tipo de público, iria atrair outro tipo de pessoas e tudo mais. Mas não estamos aqui para falar de mim. Estamos aqui para justamente analisar este tópico que é importante para uma criatura, que é a questão da empatia. Portanto, se nós temos o público que vai atrás de nós, estamos garantidos. Se temos um público que apenas está ali só por estar, então nem vale a pena. Por exemplo, tivemos estas franjas do Free Palestine, por exemplo, que interromperam todos os discursos, todos os comícios de Kamala Harris por causa da questão da Palestina. Portanto, aquilo que seria o eleitorado base, jovem, mobilizado, que fez vigílias pelas universidades americanas todas, não pôs o voto em Kamala. Muitos até confirmaram a expressão que eu usei muitas vezes aqui, de que a Kamala dorme com o inimigo porque o marido dela é judeu. Portanto, há aqui coisas que não funcionam. Ou seja, existem questões aqui que levam a que não haja conexão, de que haja uma falta de empatia. Assim como também nós vimos Kamala Harris, por exemplo, quando tinha um comício com mais afro-americanos, a tentar fazer um sotaque mais from the hood, um sotaque mais afro-americano. Porque, para todos os efeitos, apesar dela ter uma pele muito mais escura do que a minha, isso não faz com que ela seja afro-americana. Porque Kamala é de mãe indiana e de pai jamaicano. Portanto, não é afro-americana. Portanto, quanto muito é caribe e asiática. Portanto,
aquilo que as próprias pessoas diziam, aquilo que a própria comunidade afro-americana também me dizia, é que ela não era verdadeiramente uma delas. Barack Obama conseguiu fazer isso porque he's one of us, não é? Portanto, é um de nós. E isso tem a sua empatia. Depois, obviamente, que há esta questão de Kamala ser mulher e, portanto, supostamente a sociedade não está preparada para uma mulher. E, sobretudo, para uma mulher negra. Estavam preparados para um homem negro, Obama. Não é? Mas dizem que o facto de ser mulher é diferente. A questão é, fizeram exatamente o mesmo erro. Ou seja, acharam que só por ser mulher, tal como aconteceu com a Hillary Clinton, que só por ser mulher as mulheres iam votar nelas próprias. E nós sabemos o quanto estereótipo é, mas que se é estereótipo, em parte tem alguma verdade, de como é que as mulheres são umas para as outras. Não é? Portanto, isso foi uma coisa que Donald Trump explorou muito bem, em fazer aquelas Women for Trump, e, portanto, mostrar que era possível agarrar em mulheres e colocá-las do seu lado. Não é? Portanto, as coisas não funcionam desta maneira. Assim como também trazer Barack Obama para a campanha não é suficiente, porque muitos lembram-se desta comunidade afro-americana, lembram-se daquilo que foi também o tempo de Barack Obama e de como as suas expectativas saíram furadas. Então, não é assim tão eficaz. No que toca aos latinos, aquilo que nós podemos conferir neste momento é que a questão da segurança também afeta a comunidade latina, porque muitos deles vêm para os Estados Unidos. Porquê? Porque é em busca de segurança, em busca de melhores condições de vida. Mesma coisa que nós temos os nossos queridos amigos brasileiros que vêm para Portugal, não é? Não tanto pela qualidade de vida, porque muitos têm a facilidade de poderem vir justamente aqui para os Estados Unidos, e já encontrei aqui uma boa comunidade de brasileiros, ou seja, entre poderem escolher os Estados Unidos, ou já têm comunidades, ou vir para Portugal, obviamente com uma opção mais vantajosa do ponto de vista financeiro, era virem aqui para os Estados Unidos e não para Portugal. Mas vão para Portugal justamente com uma das questões que é a segurança. E, portanto, a questão da segurança é algo que é primordial para a comunidade latina como um todo. Não é? Portanto, poderem estar em segurança, ou poderem estar a viver sem estarem dependentes de cartéis de droga. O facto de saberem que não vão ser raptados, o facto de saberem que não vão ser sequestrados, ou ter a sua família morta e tudo mais, como nós sabemos que acontece um pouco por toda a América Latina, porque, enfim, o narcotráfico tem tentáculos muito grandes e muito fortes, e nós vemos aquilo que Bukele está a fazer em El Salvador, e, portanto, isso está a trazer algumas balanças a serem regularizadas por lá, e, portanto, a servir de inspiração também para outros políticos. Aquilo que nós temos que perceber é justamente isso. Portanto, esta malta que se vê um candidato que quer fechar a fronteira, obviamente que vai votar em troca justamente dessa segurança. Mas vocês podem dizer, Cláudio, mas estás aí nos Estados Unidos, Benjamin Franklin, quem escolhe entre a liberdade e a segurança não deve ter acesso a nenhuma. Os meus amigos, esta é a verdade, esta é a realidade. As pessoas querem segurança. E, portanto, quando começam a ver a sua casa arder, é que vão pôr as trancas à porta. Não é? E, portanto, eu consigo compreender porque é que a comunidade latina, apesar daquela má piada, alinha com Donald Trump. E não me choca a ver essa questão. O que me choca a mim é ver pessoas que estão e acham que são donas de votos, que acham que são donas de bairros, de pessoas. Eu gostei muito, apesar de estar aqui nos Estados Unidos, obviamente que eu, através das redes sociais, continuo a seguir aquilo que está a acontecer em Portugal. E gostei imenso da intervenção da Cília Meirelles nas linhas vermelhas com Catarina Martins, em que Catarina Martins parecia que queria estar ali a dizer como é que nós temos que falar e como é que nós temos que nos comportar em relação aos bairros sociais. E a Cília Meirelles pôs as cartas em cima da mesa e disse, não, desculpa, mas eu também sei como é que são os bairros sociais, e também falo com as pessoas dos bairros sociais, e as pessoas dos bairros sociais não são homogéneas. Portanto, as pessoas dos bairros sociais sofrem aquilo que é o terror de uma minoria de bandidagem. Mas uma pessoa só porque vive num bairro social, ou como Isaltino Moraes gosta de chamar bairros municipais ou municipalizados, porque pertencem ao município, ou são de gestão camarária, por assim dizer,
as pessoas são pessoas, e lá está. Nós não podemos ir atrás das caixinhas. Não é porque, no caso do Seixal, as pessoas vivem no bairro da Cocena, as pessoas são todas más. Obviamente nós sabemos que é um bairro perigoso, Quinta da Princesa também, enfim, bairro da Jamaica, bairro do Pica-Pau Amarelo, Zona J, Chelas, Cova da Moura, enfim, as ruas pertencem às pessoas e pertencem ao Estado. As ruas não pertencem às minorias de bandidagem que anda por aí. E enquanto nós não tivermos este mindset, enquanto nós não percebemos de que a segurança tem que ser uma real questão, estamos fora. Porque senão vamos chegar a realidades francesas, que eu conheço muito bem, em que existem bairros onde a República não entra. E portanto, quando a República não entra nos bairros, esses bairros transformam-se automaticamente em guetos. Porque é perfeitamente normal as pessoas chegarem, e como eu vejo aqui nos Estados Unidos, a terem os blocos. Mas volto a dizer, apesar das Chinatown serem muito engraçadas do ponto de vista cultural, porque estamos a viajar para um país e conseguimos estar a viajar em simultâneo para outros países, do ponto de vista daquilo que é a coordenação de uma cidade, do ponto de vista daquilo que é o ordenamento de uma cidade, a criação de towns, de Chinatown, Indian Town, o que vocês quiserem, pequena Portugal e tudo mais, e Little Italy, que existem por aí, isto não é bom, porque estamos a segregar, estamos a guetizar as pessoas. As pessoas têm que estar envoltas na sua comunidade. Obviamente podemos ter associações de portugueses de Paris, podemos ter a associação de cabo-verdianos no Seixal, claro que podemos ter associações de costarricanos em Washington, mas não é bom de termos guetos. É todos quanto isso, porque isso vão criar a médio e longo prazo bolsas de problemas. E, portanto, esta eleição demonstra justamente como existem as pessoas que não querem ser tratadas como caixas. Agora, aquilo que vamos ter para o futuro, espero eu, por parte do Partido Republicano, já está mais ou menos subentendido aquilo que vai acontecer, portanto, à partida será J.D. Vance, que será o paladino, será o champion de Donald Trump, portanto, uma continuidade da dinastia Trump, que vamos ver até onde é que vai, porque a questão é que Trump, mesmo afastado do poder, nunca foi capaz, ou o Partido Republicano nunca foi capaz de arranjar alternativa a Donald Trump. Nikki Haley, péssima candidata e, portanto, pessoa que não foi capaz de ir a jogo e de desmontar Donald Trump. E, portanto, aí o que nós temos neste momento é uma trampização do Partido Republicano. E, como se costuma dizer no futebol, quem ganha é quem tem razão. E esta frase foi dita pelo Olivier Bonamici quando fiz a cobertura do Mundial 2018 na Rússia. Portanto, nós olharmos para o Partido Republicano, vamos ter que olhar para J.D. Vance. Duvido que haja um clash interno, a menos que a presença de Donald Trump corra muito mal e que haja vontade de sabotar, mas a questão é que, neste momento, cheira a poder, os republicanos dominam aquela casa ali, quer seja na Câmara Baixa, quer seja na Câmara Alta. Portanto, pelo menos neste momento não interessa ao Partido Republicano, ao GOP, de partir a casa e, portanto, estar cada um para o seu lado e com as suas quintinhas. E, portanto, vamos ver como é que isso vai acontecer a nível de gestão. Portanto, é só deixar as coisas acontecerem, satisfazer as expectativas do povo, e todos podem ser a ganhar. E quando eu digo todos, é a cúpula de Donald Trump, a sucessão de Donald Trump e os meninos e meninas que estão sentados ali no Congresso. Por parte do Partido Democrata vai ser mais complicado, e isso vamos ter que perceber, e só vamos ter finalmente algo concreto quando tivermos as middle terms aqui nos Estados Unidos, em que aí vamos perceber para que lado é que o Partido Democrata quer ir, quem vão ser os campeões, quem vão ser os champions, e, portanto, quem vão ser as pessoas que vão manter mandatos, quem vão ser pessoas que vão ganhar mandatos e que vão estar como senadores ou como congressmen, portanto, como congressistas, para fazer
uma campanha daqui a 4 anos e, portanto, para fazer frente à administração Trump e da perspectiva dos democratas voltar a ganhar a Casa Branca. Portanto, isto é o que temos. Agora que está claro que não podemos desleixar no lado do Trump, não podemos ir para um caminho de que agora é tudo virar à direita e podemos fazer tudo o que nós quisermos, porque isso depois vai custar votos daqueles que são as pessoas que estão no centro e se cansaram do ponto de vista económico e financeiro. Portanto, são pessoas que estão de passagem no voto republicano, e assim como também temos que ser humanos, não é? Portanto, e temos que fazer políticas para uma América no total. Do lado democrata, portanto, perceber que abandonaram a classe trabalhadora, abandonaram a classe média e que essa classe média foi à procura de outras coisas do outro lado, porque o outro lado parecia mais verde. Eu quando vos disse aqui, até pus aqui no Reels, de que a partir do momento que o maior sindicato, o maior union da América, que são o pessoal da construção civil e caministas, não fez o habitual endorsement que faz há mais de 40 anos ou 70 anos, isso quer dizer alguma coisa. E aqui na América, quando tu não fazes um endorsement e não fazes para o outro lado, abstens-te, é porque estás efetivamente do outro lado. Porque senão mantinhas com o teu endorsement como sempre. E portanto, aqui o Washington Post também, Jeff Bezos, não permitiu o habitual endorsement por parte do jornal. Vamos ver como é que tudo isso vai processar. A Bolsa Americana está a subir. Houve muita gente da high-tech que apoiou Donald Trump, justamente por ter uma perspectiva liberal do termo em relação ao livre mercado e também à questão das bitcoins. Já a Kamala Harris tinha um discurso muito mais contra as bitcoins e, portanto, isso é importante nós deixarmos claros daquilo que se está a processar, assim como também uma taxação de 28% para o lucro das empresas, o IRC. E, portanto, tal não é possível. Portanto, o Donald Trump, por exemplo, está alinhado com a Europa em baixar o IRC de 21% neste momento para 15%. Portanto, não consigo perceber como é que pessoas da Iniciativa Liberal neste campo não alinharam com o Donald Trump, mas não é sexy vir para a televisão dizer que se apoia Donald Trump e, portanto, todos eles querem garantir o seu espaço mediático e não são capazes de morrer com as suas ideias. Já eu continuo aqui, continuo contigo e muito bem entregue. Este é o espaço mediático que eu quero ter, é poder falar aquilo que eu quero, escrever aquilo que eu quero no jornal do Diabo, continuar a ser um jornal livre e onde todos podem realmente escrever e explanar a sua opinião e, portanto, estamos a preparar no Diabo também artigos e coisas sobre o 25 de novembro e, portanto, este é o ponto de reportagem que vos faço hoje com esta vista magnífica e, portanto, também aqui fazer um pequeno capricho também para não estar apenas com uma parede branca atrás. Portanto, que bom é poder estar aqui e acreditem que o meu coração está mesmo muito, muito feliz, está muito, muito contente de estar aqui, viver o momento e a emoção é enorme. Portanto, caros amigos, porque é isso que vocês são para mim, mais do que simples caros ouvintes ou pessoas que estão aqui de passagem. Somos amigos já faz bastante tempo, há 7 anos que somos amigos e, portanto, agradeço a todos a confiança, agradeço a todos as palavras de amizade para com o podcast e, portanto, despeço-me aqui neste episódio, mas obviamente que mais irão acontecer. Despeço-me aqui com esta vista no Washington Monument e, portanto, como eu digo, vocês sabem mais de cor. Até lá, tem boas conversas e digo, viva a democracia. Um abraço.